Você está no quadro Que Direito é Esse? Um espaço aqui dentro do Tramas Sociais para a gente falar sobre os direitos da população que habita o Brasil. Aqui a gente conversa sobre leis, benefícios e garantias que existem e que essa população pode e deve ter acesso. Esse quadro vem para falar de direito e deixo bem claro, direito não é favor, direito é conquista. E se ele é um direito, é porque foi reconhecido, porque é justo, porque é legítimo. Defender direitos é defender uma sociedade onde a dignidade não dependa do quanto você pode pagar. E o primeiro passo para acessar ele é saber que ele existe. Então senta aí, se acomoda e reserva esses minutinhos para entender melhor o que é seu por direito. Compartilha esse episódio e me ajuda a chegar em mais pessoas. Aumenta o som, que o Que Direito é Esse tá só começando. Sejam bem-vindos então à parte 2, que eu vou finalizar algumas falas importantes sobre o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ao idoso. Caso vocês fiquem com mais alguma dúvida, alguma coisa que até porventura tenha sido esquecido de ser colocado aqui, fiquem bem à vontade para perguntar e a gente vai conversando daí pelos comentários, né? Ou pelo privado, enfim. Aqui eu vou mencionar alguns pontos. Não vai ser da mesma forma que foi apresentado no vídeo 1. Lá no início do primeiro vídeo, eu falei das pessoas com deficiência e que existem diferentes graus, seja pessoa com deficiência física, mental, intelectual, sensorial. Para isso, eu comentei sobre a importância de ter um laudo médico, de ter relatórios, todas as terapias, acompanhamentos que essa pessoa participa, se ela frequenta a escola. Esses relatórios são importantes, mas assim, obrigatoriamente seria só o laudo médico. O que eu coloquei ali, já deixei mais completo essas exigências, é porque se torna mais fácil do benefício passar, especialmente nessas deficiências que são consideradas mais leves. Hoje não existe em lugar algum uma lei que determina que deficiências consideradas leves não passam, mas a gente sabe, atuando na realidade, que muitas delas não passam. Então, precisa mostrar, precisa detalhar que essa pessoa precisa de ajuda, que ela tem dificuldade na escola, ou que ela tem uma limitação significativa para as atividades cotidianas. Então, por isso que eu mencionei, porque essas justificativas, essas explicações, descrições são muito importantes para facilitar que esse benefício passe. E aí uma outra questão que eu falei que ia comentar um pouquinho mais no final, mas acabou ficando para esse vídeo, é sobre outros laudos que não sejam deficiência. Muitas pessoas procuram a gente nos CRAS por transtornos mentais, por outros problemas de saúde que seriam para ser concedidos, por exemplo, num auxílio-doença, numa aposentadoria por invalidez, mas aí essas pessoas não tendo contribuição, muitas vezes já por serem doentes, não trabalham em locais fixos, com carteira assinada, tudo certinho, essas pessoas acabam procurando o CRAS também, vendo a possibilidade se conseguem ou não BPC. O que eu tenho a dizer é que esse benefício, ele é para pessoa com deficiência, é isso que está legitimado legalmente. Mas também eu vejo pessoas, conheci várias, com transtornos mentais, com outras doenças sérias que conseguiram por meio do BPC. Só que aí muitas vezes depende de ser aberto depois, né, que faz a perícia, que tem a negativa, quando o critério é por exemplo, por não ser uma deficiência, que elas recorrem a um processo judicial, a uma ação judicial. Eu acho que seja interessante que você examine com um pouquinho mais de cuidado essa situação, porque assim, o benefício ele seria para a pessoa com deficiência, mas se essa pessoa tem um transtorno, é baixa renda, está numa situação que limita ela significativamente para essas atividades cotidianas que eu mencionei, que ela não consegue se inserir no mercado de trabalho, que ela tem diversas limitações, é interessante dar entrada ao pedido. Não posso prometer que ele vai ser deferido,
Mas nesse sentido, vale a pena talvez pensar em contratação de um advogado ou procurar uma defensoria pública para abrir uma ação judicial. E aí quem é o processado é o INSS, que foi quem fez a avaliação. Só lembrando, quando esse processo acontece, ele é na Justiça Federal, porque é um benefício do governo federal. E a gente verifica a jurisprudência nisso. Existem diversos casos que foram levados adiante e que passaram. E inclusive tem um projeto de lei que está sendo tramitado, ele não está vigente, que busca trazer que essas pessoas com transtornos mentais que tenham esses impedimentos sejam garantidas também o acesso ao BPC, nessas situações de baixa renda. Mas assim, por mais que não tenha isso em lei, eu falo como assistente social que conheço pessoas beneficiárias de BPC, que existem pessoas com transtornos, com outros problemas de saúde e que conseguiram. Então assim, vale a pena tentar, talvez. Aí é critério da pessoa que está solicitando se ela acha interessante arriscar. E aí, depois, com a negativa, se houver essa negativa, que é a situação mais provável, contratar um advogado ou procurar a defensoria pública, advogado dativo, né, alguma situação nesse sentido. O quadro Que Direito é Esse, como eu coloquei na descrição, ele é para pessoas que residem no Brasil. Por que eu não falei para os brasileiros? Porque existem benefícios que são concedidos também para estrangeiros, e é o caso do BPC. Existem muitas famílias que vêm de fora para buscar melhores situações de vida. Eu não estou falando de empresários que vêm de fora, eu falo pessoas de baixa renda, venezuelanos, haitianos, diversos estrangeiros de diversos países, que quando vêm para fixar residência no Brasil, buscar trabalho, enfim, também possuem em sua composição familiar pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então os critérios são os mesmos de renda, de precisar de laudo, de precisar ter a idade, no caso de pessoa com 65 anos ou mais, mas elas precisam também estar numa situação regular no Brasil. E aí cada pessoa estrangeira que vem, existem, né, os seus documentos específicos que eu posso estar fazendo um vídeo em outro momento falando sobre isso. Mas lembrando, ela precisa continuar morando no Brasil. Se ela retorna, o benefício ele pode ser automaticamente bloqueado, né? Porque é para a pessoa que quer residir, quer fixar residência no Brasil. Uma outra situação é que o benefício ele não pode ser ofertado de forma acumulada com outros benefícios, como seguro-desemprego, aposentadoria, pensão. É possível somente que a pessoa receba BPC e receba outras transferências, por exemplo, uma pensão de natureza indenizatória, e também programas de transferência de renda, né, como Bolsa Família, uma bolsa assistencial, por exemplo, para um estudante que quer fazer a graduação, quer fazer a faculdade e recebe uma bolsa temporária que tem um caráter transitório, né, tem início, meio e fim. Esses benefícios não são contabilizados, porque eles são temporários e eles podem também perder esse benefício a qualquer momento. Eu comentei no vídeo anterior, mas eu acho importante frisar isso novamente. A pessoa com deficiência ou a pessoa idosa que tenha outra pessoa com deficiência ou outra pessoa idosa no seu núcleo familiar, que a renda dela contabilize, se ela receber um outro BPC ou se ela receber um outro benefício previdenciário, mas que seja até no valor de um salário mínimo, essa renda não vai ser contabilizada naquele 1/4 do salário mínimo. A pessoa que tem interesse nesse benefício precisa já olhar para sua família e ver se ela se enquadra nessa situação, porque aí a renda dessa pessoa não é contabilizada. Eu também falei brevemente sobre o que se considera família para acesso ao BPC. Quais pessoas daquele núcleo familiar contabilizam para a gente fazer a avaliação social? Então eu vou mencionar aqui essas pessoas. Então conta o cônjuge dela, companheiro, companheira, os pais, se ela possui pais naquela residência. Na ausência de um desses pais, né, também pode ser madrasta ou padrasto, os irmãos, se solteiros, residentes naquela casa,
os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. Fora isso, pode ter tia, pode ter um irmão que é casado com outra pessoa, o irmão e essa outra pessoa não vão ser contabilizados, então essa análise também precisa ser feita. Mas o que acontece? Lá no cadastro único precisa ser colocada todas as pessoas. Essa avaliação dessa composição familiar, né, de fazer o recorte de quem contabiliza, isso é feito pela assistente social do INSS, não a gente indo lá e definir quem a gente coloca como família para BPC. Outro público também que pode receber o BPC, tanto pessoa com deficiência quanto idoso, são as pessoas em situação de rua. As regras são as mesmas, elas podem não ter uma moradia fixa, mas o cadastro único coloca, seja o CRAS, algum lugar de referência que essa pessoa possa ter para receber algum informativo que precise. Pessoas em situação de rua também têm direito ao BPC e é bem interessante que os CRAS, os CREAS, quando atendem essas pessoas, identifiquem se elas não se enquadram nesses critérios, porque muitas vezes elas podem não ter conhecimento e terem direito ao benefício. Outro público também que tem direito são as pessoas que moram sozinhas ou em instituições de acolhimento. Elas também, desde que se enquadrem nesses critérios, podem solicitar. Uma outra abertura que é dada também é para os menores de 16 anos, né, crianças, adolescentes menores de 16 anos ou pessoas consideradas incapazes que foram internadas ou acolhidas em alguma instituição há mais de 12 meses. Se elas não possuem um representante legal, é dispensado, elas não precisam ter o cadastro único. A pessoa responsável pela instituição solicitar no CRAS do município onde se faz o cadastro único um documento que é emitido lá no cadastro único que informa a impossibilidade do cadastro único. Nesse caso, é só fazer o requerimento pelo 135, pelo meu INSS e anexar esse documento. A título de curiosidade, né, a gente pode acompanhar o pedido pelo meu INSS. Quando a gente faz o pedido, ele fica em análise. A gente tem que ir observando, é interessante abrir o site para dar uma olhadinha se aparece em análise, concluído, cancelado, em exigência, porque lá sempre tem informativos. Inclusive, se você entra, quando a pessoa já recebe o benefício, se ela entra numa lista de revisão, alguma coisa assim, ela também pode estar acompanhando por lá. Os prazos para recurso, tudo. Uma outra especificidade que eu não trouxe no episódio anterior foi das pessoas com deficiência, das pessoas que estão internadas em hospitais ou que estão numa situação que não podem ir até o INSS. Nesses casos, a perícia precisa ser agendada normalmente ali no site, precisa ter o cadastro único e alguém responsável por essa pessoa precisa procurar o INSS lá na agência onde foi agendada a perícia para que solicite o atendimento, a avaliação médica e social na instituição. Isso é possível. Eu também falei sobre as famílias que já são consideradas de baixa renda, muitas vezes residem em outras cidades que não existe um posto do INSS e que precisam ir para uma agência em um outro município. Nessa situação, o INSS também oferta um ressarcimento dos custos com o transporte, mas aí é ressarcimento, ou seja, a família precisa ir e depois ela recebe. Em muitas situações a pessoa não tem o dinheiro nem para depois receber. É visto caso a caso, muitas vezes até outros órgãos acabam ajudando, auxiliando, mesmo não sendo o papel deles. Depois de deferido o benefício, o INSS tem até 45 dias para fazer o primeiro pagamento. Aí no cartão que o beneficiário recebe, ele não é obrigado a aceitar nenhum serviço bancário, ele pode ter conta corrente ou poupança. Nos casos, né, de indeferimento do pedido, ele recebe um prazo de 30 dias para fazer o recurso. Como eu expliquei no episódio anterior, aí tem lá toda a documentação que tem que ser apresentada. O adolescente tendo 16 anos, a pessoa tendo mais que 16 anos, ela mesma se representa, ela recebe numa conta dela, a não ser que ela seja declarada judicialmente incapaz ou ela tenha menos de 16 anos. Aí existe um representante que vai receber esse benefício por ela e que também vai acompanhá-la na perícia, em todos os processos necessários.
E aí também na requisição do BPC lá no site do Meu INSS, ou quando você vai na agência, no caso de você ter feito por ligação no 135, você precisa apresentar esses comprovantes de que essa pessoa, por exemplo, ela é judicialmente incapaz. Os documentos seriam procuração, guarda, tutela, curatela, algum documento assim que identifique que essa pessoa não responde por ela. E é bem interessante, né, que maiores de 16 anos possam receber em suas contas, porque muitas vezes acontecem conflitos familiares por conta desse cartão, separações que aí alguém leva. Então é interessante já deixar no nome do beneficiário, que já fica bem atrelado. Claro que tudo isso é passível de investigação, de conseguir esse cartão de novo, de bloquear ele e pegar um outro, mas é interessante, né, a partir de 16 anos já deixar com o beneficiário. E vocês sabem de onde que vem esse recurso do BPC? Ele é do orçamento da Seguridade Social, é repassado pelo Fundo da Assistência Social ao INSS para o pagamento aos beneficiários. As reavaliações, as revisões que eu comentei também, elas acontecem a cada 2 anos. É muito importante que o usuário ou o responsável familiar dele mantenha o cadastro único atualizado, que avise ao INSS se começou a trabalhar, se o beneficiário faleceu, se ele começou a receber, por exemplo, uma pensão por morte de alguém que tinha aposentadoria e faleceu. Tudo isso é importante que o beneficiário ou que esse representante familiar comunique o INSS, porque sim, esses sistemas todos conversam. Se você receber indevidamente esse benefício, que eles considerem, verifiquei aqui 2 anos recebido indevidamente, você vai ter que ressarcir, além de outras sanções que pode ser impostas a você. Claro, com ter o direito a recursar, a explicar a situação. E aí no BPC nós temos também o auxílio inclusão. Ele é ofertado para pessoas com deficiência moderada ou grave que tenham interesse em ingressar no mercado de trabalho, mas existem alguns critérios. A pessoa, por exemplo, ela precisa iniciar esse trabalho recebendo até 2 salários mínimos, não pode ser superior a isso. O trabalho precisa ser formal, carteira assinada. O cadastro único precisa estar atualizado, mantendo aquelas regras de renda para o BPC. Aí o beneficiário ele autoriza que o benefício dele seja suspenso e ele recebe 50% do valor do BPC, enquanto ele está nesse trabalho. Se ele não se adapta, ele pode voltar a receber o benefício normalmente. Por exemplo, comecei a trabalhar, não deu certo, fui demitido ou não consegui me adaptar, tendo a demissão, tendo o encerramento do teu contrato, parando de receber, você volta também a receber o BPC. E essa solicitação pode ser feita pelo 135, no Meu INSS ou numa agência previdenciária. E aí nós temos outros benefícios também que os beneficiários de BPC podem receber. Isenção para concursos públicos, quando existem essas situações descritas no edital. A tarifa social de energia elétrica também, que dá o desconto de luz, desde que a conta esteja no nome do beneficiário ou no nome do responsável familiar lá, descrito no cadastro único. Essa solicitação precisa ser feita lá na concessionária de energia. Aqui na nossa região de Santa Catarina, por exemplo, é a Celesc. Isenção para IPVA em alguns estados também ofertado. O passe livre intermunicipal e interestadual, que oferece o transporte gratuito ou com desconto em ônibus, trens, barcos interestaduais. A renda familiar precisa ser de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, automaticamente, se a pessoa beneficiária de BPC está atendendo a esses critérios que já foram solicitados, né, para ela receber o benefício, ela pode também conseguir esse passe livre, mas aí precisa ver se no teu estado tem esse passe livre intermunicipal. Aí depende do estado que você mora para ver se existe um passe livre, alguma carteirinha para pessoa com deficiência que dê esse direito a passagens entre municípios, né, que daí seria a intermunicipal. A solicitação para o passe livre interestadual ela é feita lá no Ministério dos Transportes. Procure passe livre e veja se você tem direito.
E aí existem as meias entradas, né, em eventos culturais, esportivos, que também você paga meia entrada para entrar em show, cinema, teatro. Programas habitacionais também, que são ofertados pelo governo federal, estadual, pode também colocar dentro de seus critérios uma porcentagem para beneficiários de BPC ou pessoas com deficiência. Mas aí também você precisa estar atento se no teu município surgem esses programas, onde você se inscreve, como funciona. E agora eu quero passar alguns números para que a gente entenda o tamanho desse benefício, o tamanho de beneficiários que existem no Brasil recebendo o BPC. A última estimativa populacional feita em 2024 pelo IBGE estima que nós tenhamos no Brasil 212.583.750 pessoas. E dessas, 6.329.901 são beneficiários do BPC, segundo o censo de abril de 2025. Desses 6.329.901 idosos, nós temos 3.632.807 beneficiários. E pessoas com deficiência, nós temos 2.697.094 beneficiários. E assim, parece muita gente, mas existem constantemente essas revisões acontecendo para que pessoas que não tenham direito não recebam. E existe também, como eu mencionei no episódio anterior, essa busca que a assistência social faz, que assistentes sociais fazem e diversos outros profissionais. Muitas pessoas buscam que os critérios sejam modificados, mas também existe ao mesmo tempo essa busca de enxugar, de fazer um pente fino para que quem passa um pouquinho além disso não receba. Se a gente acompanhar o que está sendo falado sobre o BPC, esse é um dos benefícios em que se fala muito sobre os cortes, sobre aumentar essas revisões. Eu vou fazer uma publicação no Instagram daqui uns dias falando sobre esses valores, quanto que mudou, né, os repasses. E aí existe também aquela questão da dificuldade ao acesso. Agora está sendo exigido também que os beneficiários, para solicitar o benefício, precisam ter um documento com biometria, e caso não tenham, já é mais um limite, já é mais uma coisa que eles precisam ir atrás para fazer. Mas assim, de qualquer forma, sendo fácil, sendo difícil, é papel da assistência social, dos assistentes sociais, de buscar facilitar o acesso, de buscar garantir esses direitos. E é muito importante também que essas famílias que ultrapassem um pouco a renda sejam orientadas a fazer esses recursos, porque muitos processos, muitos benefícios são concedidos porque foram levados ao recurso ou que foram abertos em processos judiciais. Seria isso que eu tinha para trazer hoje. Espero vocês na semana que vem. E estou muito à disposição, se quiserem conversar, se quiserem comentar aqui, me indicar para pessoas que possam ter acesso a esse benefício, que possam ter acesso para que elas recebam mais informações. E vamos fazer, né, esse vídeo correr por pessoas, correr para profissionais também que talvez tenham dúvidas sobre alguma questão. Muitas pessoas podem ter acesso a esse benefício por conta dessa tua escuta, por conta desse teu interesse. Ao menos encaminhar a pessoa para o lugar certo, ao menos identificar, né, que ela tem uma deficiência, de que ela tem idade e não tem aposentadoria. Façam esse papel. Esse benefício, ele está aí para ser usado, ele está aí para garantir vários direitos que foram considerados legítimos, né? O acesso à renda, à autonomia. Então, vamos compartilhar isso aos quatro ventos, porque é um benefício muito importante, tanto que eu escolhi ele para ser falado por primeiro, porque ele garante uma renda um pouco mais efetiva, de uma forma mais digna do que outros benefícios, né? Num país em que os trabalhos não remunerados, eles são tão comuns e que sim, tem sido feito um trabalho para que pessoas tenham as suas carteiras assinadas
A gente sabe que o BPC, como eu trouxe aqui para vocês, ele não traz as mesmas garantias que um benefício previdenciário, mas ele é sim uma forma de amparar essas pessoas que ficaram desamparadas por conta desse sistema, por conta dessa estrutura, por conta da nossa realidade.